Imagine acordar em um dia comum, esperando ouvir o barulho da cidade, o som dos carros passando, talvez até o riso distante de vizinhos. Mas, de repente, tudo está em silêncio absoluto. Você se levanta e percebe que tudo ao seu redor sumiu. Não há vozes, não há movimento, apenas um vazio estranho e inquietante. O sol entra pela janela, iluminando o quarto. Mas lá fora, não há mais casas, ruas ou vizinhos. O que antes era familiar agora parece um cenário abandonado, como se o tempo tivesse parado. O que era uma cidade movimentada virou um campo vazio, com ruas rachadas que não levam a lugar algum. O asfalto se parte, a natureza começa a tomar conta, e o silêncio é quase ensurdecedor. Você está sozinho. Sua cidade sumiu do mapa, como se tivesse sido apagada de uma hora para outra, deixando apenas lembranças e ruínas. Parece ficção científica, mas foi real para os moradores de Centralia, Pensilvânia. Uma cidade que existiu, prosperou e, aos poucos, foi engolida por um desastre invisível. Eles não sumiram de um dia para o outro, mas viram sua cidade desaparecer lentamente, ano após ano. Cada casa demolida era uma história perdida. Cada vizinho que partia deixava um vazio maior. Casas demolidas, vizinhos indo embora, o chão se tornando perigoso. O que era lar virou um lugar de risco, onde até caminhar podia ser fatal. Centralia foi apagada por um erro humano, um incêndio subterrâneo que nunca se apagou, queimando lentamente sob os pés de todos. Esta é a história de uma cidade construída sobre carvão e destruída por ele. Se prosperidade também trouxe destruição, mostrando como o progresso pode ter preço alto. Como uma comunidade inteira desaparece. Como as pessoas lidam com a perda de tudo o que conhecem. Centralia é um exemplo extremo de que pode mudar de forma irreversível. Como um lugar pode queimar por dentro sem que ninguém consiga apagar o fogo. O subsolo virou um labirinto de brasas. Do impossível viver ali. Tudo começou com uma decisão comum, quase banal. Lixo em um aterro. Mas essa escolha desencadeou um desastre lento. Ninguém conseguiu controlar. Centralia virou um pesadelo real. Ruas soltando, o chão abrindo, pessoas adoecendo. O ar ficou pesado. O medo tornou rotina. Não foi um desaparecimento repentino, mas uma erosão dolorosa. Cada rachadura, cada prédio caindo, era um lembrete de que estava sendo perdido. Um lembrete sombrio de como a normalidade pode ruir, de como a segurança pode ser apenas uma ilusão, e de como um erro, que pareça, pode transformar uma cidade inteira em um fantasma, deixando apenas ecos do que um dia foi vida. Centralia não foi vítima de algo sobrenatural, nem de uma maldição misteriosa como muitos poderiam ao ver suas ruas vazias e casas abandonadas. O que realmente destruiu a cidade foi um incêndio subterrâneo em uma mina de carvão, um desastre silencioso e persistente que sob os pés dos moradores, um fogo invisível, alimentado por túneis cheios de carvão, queimando sem parar, dia e noite, durante décadas, sem dar sinais de trégua. Tudo começou de forma banal, com uma simples queima de lixo em um aterro local. Comum na época, que parecia inofensiva para todos. Ninguém imaginava que esse ato seria a sentença de morte da cidade, o início de uma tragédia que mudaria Centralia para sempre. O fogo encontrou uma mina abandonada logo abaixo do solo e, curiosamente, começou a se espalhar por quilômetros de túneis, inalcançável e impossível de apagar. Por anos, os moradores tentaram ignorar o perigo, esperando que o fogo sumisse sozinho. Mas a ameaça só crescia, tornando a cidade mais inabitável. O fogo não cansa, não para, e Centralia foi sobre uma verdadeira bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Em 1962, alguém acendeu o pavio dessa tragédia, e desde então, a cidade mais foi a mesma, tornando-se um símbolo de desastre e abandono. Em maio de 1962, Centralia decidiu limpar o aterro local com fogo. Os voluntários apagaram as chamas visíveis, mas brasas continuaram queimando no subsolo. Essas brasas encontraram uma veia de carvão e o incêndio começou a se espalhar.
Logo, moradores notaram fumaça e cheiro estranho. Tentativas de apagar o fogo. Ele já estava nas minas. Engenheiros tentaram medir e conter o incêndio, mas era tarde demais. Propostas para inundar ou escavar as minas eram inviáveis. Enquanto autoridades hesitavam, o fogo avançava. A cidade estava selado. Centralia se tornou refém de um inimigo invisível. Nos primeiros anos, a vida parecia normal em Centralia. O fogo era um incômodo distante. Ficou impossível ignorar. O chão esquentava, a neve derretia em padrões estranhos, plantas morriam. Fissuras surgiam nas ruas e casas. Fumaça começou a sair do solo e dos bueiros. Moradores sentiram dores de cabeça, problemas respiratórios. O perigo virou crise de saúde pública. Incidentes graves a acontecer. Tanques de gasolina aquecendo, garagens desabando. Era mais segura. A cidade estava ruindo de dentro para fora. Em 1981, o desastre ficou inegável. O que antes era apenas um boato, agora se tornava realidade diante dos olhos de todos. Centralia, pequena cidade da Pensilvânia, começava a mostrar sinais claros de que algo terrível acontecia sob seus pés. Todd Domboski, de apenas 12 anos, quase foi engolido para que se abriu de repente em seu quintal, soltando vapor tóxico e quente. Parecia vivo, respirando fumaça venenosa, e o susto de Todd viu o perigo invisível que ameaçava todos os moradores. O caso chocou o país inteiro. O subsolo era uma armadilha mortal, prestes a engolir tudo ao redor. O subterrâneo corroía lentamente a terra, tornando cada passo um risco. A famosa Highway 61 deformou, rachou e foi fechada ao tráfego, transformando um símbolo do abandono e do perigo. As fissuras cresciam a cada dia, mostrando a todos que a cidade estava sendo consumida de dentro para fora. Porões quentes como fornos, velas derretiam sozinhas nas prateleiras, e o carbono invadia silenciosamente as residências. O lar, antes, agora era uma armadilha mortal, forçando famílias a abandonarem. O fogo não só queimava o solo, mas também expulsava os moradores. Lares, memórias e sonhos. A cada evacuação, a cidade perdia de sua alma. Centralia virou notícia nacional, estampando manchetes. Era um aviso sombrio de que o inferno podia ser real e subterrâneo. A cidade estava condenada, e o abandono era inevitável. Centralia, fantasma, um lembrete trágico do poder destrutivo do fogo invisível. Diante do desastre, surgiram teorias da conspiração. Alguns achavam que o incêndio era aberto por interesses do governo ou empresas de mineração. Outros acreditavam em movimentos secretos ou manipulação para tomar posse do carvão. A desconfiança era uma falta de ação e transparência das autoridades. Para muitos, era mais fácil forças ocultas do que aceitar a negligência. O sentimento de abandono essas teorias. Centralia virou palco de suspeitas e desconfiança. Após o acidente com Todd, o governo agiu. Em 1983 foi criado um programa de educação. O governo comprou as casas dos moradores. A maioria aceitou. Despedida dolorosa. Casas demolidas, ruas vazias, escola e igrejas. Um pequeno grupo resistiu, lutando para ficar. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma, com poucos habitantes. A natureza toma conta das ruas. O fogo ainda queima, com carvão suficiente para séculos. Mas a ferida permanece. Centralia é um monumento silencioso a uma comunidade perdida. E ao erro que nunca foi corrigido. O desastre de Centralia não foi uma explosão, mas uma tragédia lenta. Uma decisão simples. Queimar lixo desencadeou séculos de destruição. O plano era mas o custo foi imenso. Milhões gastos para realocar moradores. A estação e a burocracia transformaram um problema pequeno em catástrofe. O fogo a centenas de graus por gerações. Centralia virou um laboratório vivo errado quando ignoramos riscos ambientais. A cidade sumiu, mas o fogo permanece. Um erro que ecoa por séculos.
Centralia ensina que pequenas decisões podem ter consequências gigantescas. O desastre foi de escolhas humanas, não de fatalidade. Problemas ignorados crescem sob a cidade. A lição enfrentar dificuldades cedo é melhor do que esperar. Centralia mostra o preço de explorar recursos sem pensar no futuro. O fogo é um lembrete do poder destrutivo da negligência. A cidade sumiu, mas ainda sobe. Um aviso para todos nós. Quantos outros incêndios de estamos ignorando hoje?